Fala, jovem! Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Dante e hoje vamos de Teorema de Stevin, pressão hidrostática e aplicações, né? Nessa aula de hoje vamos começar aí falando da aplicação de uma das mais conhecidas, que são os vasos comunicantes, né? Mas antes eu vou estar apresentando aí para vocês o conceito de pressão, para daí falar em pressão hidrostática, tudo por meio de exemplos, de exercícios, tá? Vou deixar a lista de exercícios compartilhada aí na descrição do vídeo, para vocês terem acesso, tentarem resolver alguns problemas e fiquem à vontade para tirar as dúvidas, tá? Temos aí os comentários do vídeo. Para você que está fazendo o meu curso no ambiente virtual de aprendizagem, você tem lá o ambiente para poder mandar suas dúvidas. Mas antes eu quero pedir, como de costume, o seu like, né? Dar aí uma curtida no vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho para receber as notificações, porque são ações que nos motivam e nos auxiliam a divulgar esse trabalho para mais pessoas, tá? É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu configurar aqui a tela. Isso, eu acho que está um tamanho legal. E aí vamos então, começando com o conceito de pressão, né, pessoal? Pessoal, o conceito de pressão, um conceito até que já foi explorado aí na prova do Enem, né? Estou mostrando aí para vocês a lista de exercícios. A lista começa com pressão, depois pressão hidrostática, porque para você entender pressão hidrostática tem que entender que é pressão primeiro, fica mais fácil, bem mais fácil, até para demonstração. E aí uma aplicação da lei de Stevin, que é essa lei da pressão hidrostática, e uma aplicação são os vasos comunicantes, tá? Vasos comunicantes. Como de costume, eu vou escolher um exemplo de cada assunto, né? E vou deixar a lista aí para vocês trabalharem e tirarem as dúvidas. Pessoal, pressão, né? O que é o conceito de pressão? Pressão é a razão entre a força aplicada em um corpo e a respectiva área de aplicação desta força. Então, pressão é força sobre área, tá? Se a gente for representar por uma equação, pressão, definição geral de pressão, tá, pessoal? Não estou falando ainda de pressão hidrostática. Pressão é uma força que eu aplico, o valor da força que eu aplico, mas quando eu aplico uma força, eu aplico num determinado local. E esse local vai ter uma área de contato, né? Então, é o que a gente chama de área de aplicação. Então, pressão fica força sobre área. No sistema internacional, a pressão, como ela é força sobre área, força é Newton e área metro quadrado, né? A força é em Newton, afinal, quem que é o autor da segunda lei de Newton? Newton, então, força é em Newton. E a área é em metro quadrado, certo? Isso eu estou falando no sistema internacional, então por isso fica Newton por metro quadrado. Tudo bem? Simples, né? Ah, professor, dá um exemplo aplicado disso aí. Um exemplo. Imagina que você tem sua mão mesmo, sua mão. Imagina que você tem aqui toda essa área aqui da sua mão. Ok? Aqui. Toda essa área. E eu vou aplicar uma força aqui.
Fiz uma certa força, ok? Se eu aplicar a mesma força com o dedo, certamente você vai sentir uma dor maior. Por quê? Eu estou aplicando a mesma força, só que numa área aqui de contato menor. Então aumenta a pressão. A sensação de dor, nesse caso, ela é devida à pressão, tá, pessoal? Não é somente a força. É a força dividida pela área. Por isso, se você pegar um lápis, eu não estou com nenhum lápis aqui agora, mas se você pegar um lápis, aponta um lápis bem apontado, bem afiado, machuca. Se você, com pouca força, ele já machuca a mão. Pode até furar, né? Por quê? Porque daí você diminuiu a área de contato. Aquilo que é pontiagudo, pontudo, tem menor área de contato. Vai dar uma pressão maior. Ah, uma faca. Por que eu tenho que afiar a faca para cortar bem uma carne? Poxa, às vezes eu tenho que fazer força para cortar a carne e não consigo. Mas se eu afiar a faca, até com menos força eu consigo cortar bem. Porque quando você afia a faca, você está diminuindo a área de contato. Está ficando bem pontiaguda aquela que a gente fala o corte da faca, né? A linha de corte da faca. Então é um exemplo típico de aumento na pressão, quando você diminui a área e aumenta a pressão. Beleza? Então a gente precisava definir isso para depois falar em pressão hidrostática. Então, sabendo disso, olha só essa questão 2. Vou deixar a questão teórica para vocês pensarem, até porque eu já falei algumas coisas que vocês já vão conseguir resolver o que eu falei. Olha essa questão 2. Ó. Um tijolo de peso 32 newtons tem dimensões 16 centímetros, tá aqui, por 8 centímetros por 4 centímetros. Quando apoiado em sua face de menor área, qual a pressão em atm que ele exerce na superfície de apoio? Bom, aqui já entra um detalhe que eu esqueci de mencionar, que é muito importante, que é a unidade de medida. Quando a gente fala em pressão, Newton por metro quadrado, esse Newton por metro quadrado é o mesmo que Pascal, tá bom? Então, 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Só que nós sabemos que no nível do mar, a pressão atmosférica é 1 atm. Lembra quando você faz aqueles exercícios de química, para quem já estudou lei dos gases ideais, ou até em física também, a CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Na CNTP, a temperatura é 25 graus Celsius. Isso é considerado uma condição normal de temperatura e pressão. Uma condição normal de temperatura. A temperatura ideal, temperatura ambiente, tá? E a condição normal de pressão é 1 atm, 1 atmosfera. Mas, professor, aqui a unidade de medida de pressão do sistema internacional não é atm, é Pascal, né? Então, eu estou falando disso para você saber que 1 atm é 100 mil Pascal, 10 elevado à quinta Pascal. E tem outras unidades de pressão. Quando você vai encher o pneu do carro, da bicicleta, da moto, as máquinas podem indicar lá no posto de gasolina, ou onde você for inflar o pneu, as máquinas podem dar essa indicação em bar, PSI, são outras unidades, tá, pessoal? Nem vou entrar no mérito aqui da conversão, tá? As mais usadas é atm Pascal. Então, Pascal, sistema internacional, que é o mesmo que Newton por metro quadrado, e 10 a quinta Pascal, 1 atm, tá? Muito bem. Voltando à questão, então, olha só, ele fala, desse tijolo aqui, ó, quando apoiado em sua face de menor área,
Qual a pressão em atm que ele exerce na superfície de apoio? Perceba que ele não quer a pressão em Pascal, ele quer a pressão em atm. Mas, se nós temos dados do Sistema Internacional, a gente faz o cálculo em Pascal, Sistema Internacional de Unidades, e depois converte para atm. Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar com isso aí. Olha só, que dados que nós temos que são relevantes para essa questão. Questão bem simples, tá, gente? Só de aplicação. Só para a gente mostrar que teria diferença na pressão entre você deixar o tijolo em pé e deixar o tijolo deitado, tá? Olha só, a pressão é o que ele quer saber. Só que ele quer em atm, então vou deixar anotado aqui que ele quer a pressão em atm. Tá? Bom, qual vai ser a força aplicada pelo tijolo? A força vai ser o seu próprio peso, que vai ser igual a 32 newtons, tá? Então, nesse caso, a força aplicada é o próprio peso. Se uma pessoa pressionar o tijolo, aí teria mais a força da pessoa, concorda? Mas no caso é só a pressão mesmo do próprio peso do tijolo. E a área de contato vai depender do que está em contato. Nesse caso, o que está em contato é esse lado com esse. Ou seja, a área vai ser esse retângulo aqui da base, né? Lado vezes lado, eu tenho um retângulo para achar a área 4 vezes 8, certo? Que vai dar 32 centímetros quadrados, né? Área de retângulo, base vezes altura, 4 vezes 8, que vai dar 32 centímetros quadrados. Então, o cuidado que a gente vai ter que ter nessa questão é qual a unidade de medida, tá, pessoal? Não é à toa que eu trouxe essa questão. Veja, para eu achar essa pressão em atm, primeiro eu vou ter que achar em Pascal. Mas nós sabemos que Pascal é Newton por metro quadrado. Então, não dá para a gente deixar essa área em centímetros quadrados. Bom, nós sabemos que 1 metro, como que eu faço essa transformação então, professor? 1 metro são 100 centímetros, concorda comigo? 1 metro quadrado, pessoal, é um quadrado de lado 1 metro por 1 metro. Aí dá uma área de 1 metro quadrado. Ó, aqui eu estou falando de tamanho, de comprimento, não é área. Por isso é só metro. Se eu estou falando de uma área de 1 metro quadrado, é uma área de 1 metro por 1 metro. Uma área de 1 metro por 1 metro, você concorda que é 100 centímetros vezes 100 centímetros? E quanto dá isso, Dante? Dá 10.000 centímetros quadrados, ou 10 a quarta centímetros quadrados. E dá para fazer um exercício semelhante se você quiser volume, tá? Então veja que 1 metro quadrado tem 10 a quarta centímetros quadrados. E por isso que de metro quadrado para centímetros quadrados, você multiplica por 10 a quarta. Como eu quero transformar de centímetros quadrados para metros quadrados, você vai dividir por 10 a quarta. Tá certo? Que daria 32 vezes 10 a menos 4. Vou deixar assim, porque a gente vai ter que aplicar na fórmula da pressão, né? Pressão é força sobre área. Deixa eu emprestar a fórmula aqui. Pressão é força sobre área. Opa. Então, pressão é 32, que é a força, sobre a área, que eu vou ter o cuidado de colocar
nessa unidade que eu converti aqui metro quadrado. Eu não vou poder usar em centímetros quadrados, porque senão ficaria fora do sistema internacional. Então, vamos lá. 32 vezes 10 a menos 4 para ficar legal, para ficar em metros quadrados. Opa, menos 4, certo? Olha só, 32 cancela com 32, vamos ter aí uma pressão de 1 sobre 10 a menos 4, não é? Que vai dar uma pressão de 10 a quarta Newton por metro quadrado. Você concorda comigo? Acho que está tampando aí, né? Minha imagem deve estar tampando aí. Então, ó, deixa eu tentar melhorar isso para você aqui. Tirar esse primeiro daqui. Então, olha só. Esse problema está quase resolvido. Já achou a pressão? Só que ele quer em ATM. Sabemos que um ATM é 10 a quinta Pascal. Então, toda vez que você quiser passar de ATM para Pascal, você vai multiplicar por 10 a quinta. Ah, mas e se eu quiser de Pascal para ATM? Aí é o contrário, você divide por 10 a quinta, que é o que a gente vai fazer agora. Dividir por 10 a quinta. Por que, Dante? Porque o exercício me pediu em ATM. Nós achamos em Pascal, Newton por metro quadrado é Pascal, né, pessoal? Então, a pressão vai ser, estou usando P minúsculo para não confundir com peso. P maiúsculo normalmente é peso. 10 a quarta dividido por 10 a quinta, 10 a menos 1. Ou, se você preferir, 0,1 ATM. Pessoal, então é isso, olha. Uma aplicação simples de pressão para você saber como aplicar essa equação, como calcular a área dessa base, saber que é a base, que é a superfície de contato que vai dar a pressão. E você vê essas questões das unidades, né, de centímetros quadrados para metro quadrado, de Pascal para ATM, de começar esse exercício. Muitas vezes os estudantes sabem o conceito de pressão e às vezes se confundem nessas transformações de unidades, tá bom? Então, gravem isso, ó. De centímetro quadrado para metro quadrado, você divide por 10 a quarta. Se fosse de centímetro para metro, você dividiria por 100. E de Pascal para ATM, você divide por 10 a quinta. Na dúvida, monta uma regra de 3, né? Na dúvida, olha, 1 metro quadrado, eu sei que é igual a 10 a quarta centímetros quadrados. E aí monta a regra de 3. Ok? Então tá. Uma questão interessante que você pode fazer de tarefa é calcular a pressão usando se essa parte do tijolo fosse colocada voltada para baixo. Se o tijolo estivesse na horizontal, né? Digamos assim, deitado sobre a superfície. Essa área é bem maior, certamente daria uma pressão menor, porque o peso se distribuiria numa área maior. Então, quanto maior a área, menor a pressão. Façam esse exercício para confirmar isso. E é esse o cuidado que você tem que ter. Pressão funciona assim. Quanto menor a área de contato,
maior a pressão. Lembre-se sempre do lápis. A ponta do lápis faz maior pressão. A parte traseira do lápis faz menor pressão, se você aplicar uma mesma força. Tá bom? Bem, pessoal, agora, pressão hidrostática. Pressão hidrostática que a gente conhece também como lei de Stevens, né? Parte desse conceito de pressão que a gente acabou de ver. Pressão é força sobre área sempre. Porém, a diferença é que agora a gente vai fazer isso pensando numa coluna de água. Então, olha, vamos pensar assim, ó. Eu vou até pegar aqui na internet uma imagem para a gente poder visualizar essa coluna de água. Vou pegar rapidinho aqui uma coluna de água. A gente mostrar a lei de Stevens. Aqui, ó, essa imagem aqui já me ajuda. Olha só. Eu estou falando de uma coluna de água, mas vocês vão ver que isso se aplica para qualquer situação, um lago, um oceano. Não precisa ser um cilindro de água, tá? Mas eu vou demonstrar isso para vocês. Olha só, gente. A pressão, vocês acabaram de ver que a pressão é força sobre área. Olha só, a força que essa coluna de água está exercendo nessa área aqui é o próprio peso da coluna. Você concorda comigo? Então, deixa eu emprestar aqui a fórmula da pressão, rapidamente aqui. Aí. Então, olha só, a força vai ser o peso da água, né? É a força que está sendo exercida por essa coluna. Então, vou colocar aqui que a força é o peso da coluna de água. A área é essa área de contato aqui, né? Área de contato. Muito bem, olha só. Essa pressão, que é peso sobre área, nós temos que entender o seguinte: nem sempre eu vou ter o peso de uma coluna de água. Mas nós sabemos que o peso dessa coluna de água, o que é o peso? É a massa vezes a aceleração da gravidade, não é? Então, veja, como que eu calculo a massa de uma certa quantidade de líquido? Estou falando de água, mas pode ser de qualquer líquido, tá? Nós sabemos da aula anterior, que nós vimos que densidade é massa sobre volume, nós sabemos que massa é densidade vezes o volume. Então, se você tiver a densidade do líquido e o volume de líquido, vezes a aceleração da gravidade, você tem o peso do líquido aqui, que é a força que ele está aplicando nessa área. Então, essa força sobre essa área vai dar a pressão hidrostática, a pressão da água, dessa coluna de líquido. Estou falando água, mas é um líquido qualquer, tá? Tá, mas onde é que você quer chegar, professor? Olha só, esse volume, você sabe que volume de cilindro é a área da base vezes a altura, certo? E essa área da base é justamente essa área A. Então, se no lugar do volume nós substituirmos pela área da base vezes a altura, que é o volume, a área da base vezes a altura é o volume dessa coluna de líquido, cancela a área, né, pessoal? A área dividida por área dá 1, e aí a gente chega
na lei de Stevens, que a pressão hidrostática nada mais é do que a densidade do líquido vezes a altura da coluna vezes a aceleração da gravidade, ou a gente conhece mais como dGH. É isso, a pressão hidrostática. Essa é a lei de Stevens. É você aplicar o conceito de pressão pensando que qualquer volume de água que você tenha, imagina uma piscina, um lago, um oceano, você pode considerar que todo o lago, todo o oceano, são infinitas colunas ou colunas infinitesimais de água. De modo que numa certa profundidade H, todo o líquido vai estar submetido à mesma pressão. Você veja que a pressão numa certa profundidade do líquido, ela vai depender só desses três fatores: da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da profundidade H. Então, essa é a lei de Stevens e isso vai gerar muitas aplicações importantes na engenharia, na própria física. Então, só para a gente formalizar isso, o P é a pressão hidrostática que é em Pascal, né? Como nós já vimos, pressão no sistema internacional é Pascal. O D, densidade do líquido, que não necessariamente é água. O G, aceleração. Ó, densidade do líquido é quilograma por metro cúbico, tá? Estamos falando em sistema internacional. E aí que pega, porque muitas vezes exercícios não vai dar essa unidade no sistema internacional. A aceleração da gravidade G, metro por segundo ao quadrado. E o H, profundidade, que é em metros, né? Então é isso, pessoal. A lei de Stevens vai nos mostrar que a pressão numa profundidade H de qualquer líquido, em qualquer situação, seja um lago, um oceano, um copo de água, ela inclusive não vai depender desse formato do recipiente. A pressão hidrostática ali no ponto é dGH, densidade do líquido, aceleração da gravidade, vezes H, que é a profundidade. Lei de Stevens, tá bom? Lei de Stevens. Ou princípio de Stevens. É isso aí. Depois nós vamos aplicar isso aos vasos comunicantes. Explicar o que é e como que aplica. Então vamos fazer um exemplo? Lembrando, pessoal, só um detalhe muito importante. Claro que eu estou falando aqui só da pressão do líquido, né? É a pressão hidrostática do líquido. Mas nós sabemos que esse líquido aqui na superfície, ele não está no vácuo, né? Não estou no espaço. Se fosse na Lua, por exemplo, onde não tem atmosfera, realmente a pressão, ou numa atmosfera muito, muito rarefeita, a pressão seria só dGH mesmo. Mas nós sabemos que tem a pressão atmosférica atuando aqui na superfície do líquido, tá? Então é muito importante saber que a pressão total que vai agir no líquido, numa certa profundidade do líquido, é a pressão atmosférica mais dGH, tá? Isso é outro conceito fundamental. Considerar que a pressão atmosférica ela se aplica nessa superfície e, por consequência, em todo o líquido. Que daí já está entrando até na lei de Pascal, né?
mas Pascal fica para a próxima semana. Bom, então, ó, vou pegar aqui uma questão bem de aplicação mesmo. Tá? Olha só que interessante essa questão que caiu na Olimpíada Brasileira de Física, modelo Enem. Caiu na UBF, mas é uma questão de modelo para o Enem. Um submarino navega no mar. O gráfico representa a pressão total que o submarino suporta em função do tempo durante 30 minutos de navegação. Considera-se a densidade da água salgada praticamente igual à da água doce, 1 grama por centímetro cúbico, o que já facilita aqui o nosso trabalho, né? Pode-se afirmar que o submarino, letra A, atinge profundidade máxima de 50 metros. Letra B, mergulhou no instante t igual a 10 minutos. Letra C, suporta no instante t igual a 25 minutos uma pressão hidrostática de 1 atm. Letra D, atinge a profundidade máxima de 60 metros. Letra E, não navega na superfície do mar. Olha só, uma questão muito interpretativa. É o tipo de questão que não adianta saber a lei de Stevens, a gente vai ter que saber aplicar, saber interpretar. Então vou tentar melhorar aqui para você. Olha só. Vou reduzir bem para eu ter espaço de resolução, tá? Vejam. Primeira coisa, pessoal. Ele fala que esse gráfico mostra a pressão total que o submarino suporta. Então ele começa suportando 6 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. É sempre bom observar que num gráfico, quando ele dá o gráfico, ele sempre dá uma unidade aqui, tem que ter cuidado, tá? Porque essa unidade aqui, ó, esse 10 a quinta multiplica o 6. Então veja que a pressão que ele suporta é 6 vezes 10 a quinta Pascal, Newton por metro quadrado, tá bom? Bom, aí, letra A, ó, ele atinge a profundidade máxima de 50 metros, ele está dizendo que a profundidade máxima é 50 metros. A gente poderia partir dessa pressão e já descobrir qual a profundidade máxima que ele atinge. Como, professor, que eu vou achar essa profundidade máxima? Olha só. Para eu achar essa profundidade máxima, eu estou querendo achar o H, concorda comigo? Estou querendo achar o H. Ó, eu tenho a pressão, veja que é uma pressão total, porque eu estou falando de um submarino, e acima do mar tem a pressão atmosférica, então não vai ser só a pressão da coluna de líquido, né? Vai ter também a pressão atmosférica. Então eu falo numa pressão total, que é de 6 vezes 10 a quinta Pascal, tá, pessoal? Newton por metro quadrado, vou chamar de Pascal, mesma coisa. Ele dá a densidade, e aqui tem que ter cuidado, porque a densidade em grama por metro cúbico, nós já vimos na aula anterior de princípio de Arquimedes, né? Trabalhamos densidade e vimos que grama por metro cúbico, 1 grama por metro cúbico é 1 grama por centímetro cúbico é 1000 quilograma por metro cúbico, tá? O que mais? Temos a densidade, temos a aceleração da gravidade, embora ele não falou, nós sabemos que é 10 metros por segundo ao quadrado. E com isso, sabemos também, embora ele não falou, olha que interessante, ele deixou subentendido o seguinte, que depois de 20 minutos, olha, ele começou com uma pressão alta, aí a pressão foi diminuindo,
até estabilizar numa certa pressão aqui, né? Essa pressão que ele estabiliza, ó, é 1 vezes 10 a quinta, que nós sabemos que é a pressão atmosférica. Então, se você lembrar que a pressão atmosférica é 10 a quinta Pascal, dá para você sacar aqui no gráfico que nesse ponto aqui, ó, após 20 minutos, ele está onde? Ele está na superfície. Ó. Ele está na superfície. E aí já é falsa a letra E, fala não navega na superfície do mar. Mas aqui ele chega na pressão de um atm, ó. Aqui ele chega, aqui, ó, após 20 minutos, entre 20 e 30 minutos ele está na superfície, ó. 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então aqui, ó, é pressão atmosférica, tá? Vamos ver outras questões, né? Será que ele mergulhou no instante t igual a 10 minutos? Porque ele quer induzir você a achar que essa queda aqui de pressão foi um mergulho do submarino. Quando na realidade, ó, é lá no fundo do mar que ele estava com alta pressão. Então esse movimento entre 10 e 20 minutos ele foi subindo para a superfície, por isso que a pressão caiu. Então a B é falsa, né? Na realidade ele começou a subir a partir de 10 minutos. Agora, para a gente responder a profundidade máxima que ele atinge, aí nós teríamos que fazer o cálculo, né? Que cálculo? Da lei de Stevens. Então, ó, pressão total, pressão total é igual a pressão atmosférica mais dGH. Se eu pegar a pressão total menos a pressão atmosférica, eu tenho dGH. A pressão total é 6 vezes 10 a quinta, menos 1 vezes 10 a quinta, ou simplesmente 10 a quinta da pressão atmosférica, nós teremos dGH. O D, a densidade, é 10 ao cubo, 10 da aceleração da gravidade, e H, que é a profundidade que eu quero saber. 6 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quinta dá 5 vezes 10 a quinta. Produto notável aqui, né? Ponho 10 a quinta em evidência, 6 menos 1, 5. Que vai dar 10 a quarta vezes H. Tudo bem? O 10 a quarta passa dividindo, então nós teremos aí 5 vezes 10 a quinta dividido por 10 a quarta vai sobrar 50, então a profundidade é de 50 metros. Então é um problema que ele tenta te confundir aqui na letra D, né? Falando que atinge a profundidade máxima de 60 metros. Porque ele tem uma pressão aqui de 6 vezes 10 a quinta. Se você jogar na fórmula dGH, daria. Mas ele fala, o gráfico representa a pressão total que o submarino suporta. Então, quando ele está a 50 metros de profundidade, que ele suporta 6 vezes 10 a quinta de pressão. Então, os dados levam a crer que a correta é a letra A, né? Atinge a profundidade máxima de 50 metros. Ué, professor, mas... E essa letra C? Suporta no instante t igual a 25 minutos uma pressão hidrostática de 1 atm. Aqui é uma... Pode até ser verdade, mas no fundo a gente não tem como afirmar totalmente, porque ele não fala qual é essa pressão aqui. Ele não dá o valor da pressão, né? A gente é levado a crer que é uma pressão de 1 atm, né? Que seria a pressão aqui ao nível do mar, né? Mas
a mais adequada é essa. Agora, essa profundidade máxima é porque ele está dizendo que esse submarino aguenta essa pressão total, tá? Se fosse uma questão que falasse que o gráfico mostra um determinado movimento do submarino, ele mostraria a pressão que ele foi submetido naquele instante. Não quer dizer que seria a profundidade máxima que ele suportaria. Eu estou falando em profundidade máxima com base no que o problema afirmou aqui, tá, pessoal? Outra coisa que também a gente pode questionar na letra C é que ele fala que ele suporta uma pressão hidrostática de 1 atm. Na realidade, quando ele está no nível do mar, não é nem uma pressão hidrostática, é uma pressão atmosférica, né? Então a gente poderia pensar também que pode ser essa contradição, né? Ele falar que é uma pressão hidrostática de 1 atm, quando na realidade ele está na superfície, então não seria uma pressão hidrostática, tá? Não tem nem como ele ter uma pressão hidrostática de 1 atm, porque a partir do momento que ele entra em algum nível abaixo da água, a pressão hidrostática ela já vai ser maior que 1 atm, porque ela vai ser 1 atm da atmosfera mais a parcela dGH, né? Então, outro motivo para você não assinalar a letra C. Tá? Então, a questão interessante que deixa... cada alternativa tenta confundir você de uma maneira, né? Então, fica aí a resolução para vocês estudarem. Tentem resolver novamente, sem olhar a resolução. Tentem refletir nesse gráfico, entender o que está acontecendo. Qualquer dúvida, me escreva, por favor. Bom, pessoal, e aí, agora que a gente já viu que pressão é força sobre área, e que pressão hidrostática é a pressão atmosférica mais dGH, nós podemos aplicar isso aos vasos comunicantes, que é na realidade uma aplicação da lei de Stevens. Então aqui, ó, vasos comunicantes, eu coloquei para vocês alguns exercícios de vasos comunicantes. E eu acho muito interessante esse exercício 9, porque ele ilustra, ele facilita para a gente entender a teoria de como resolver problemas de vasos comunicantes. Tá? Tem outras questões para vocês resolverem, mas eu vou resolver essa questão 9 para a gente iniciar o estudo da teoria. Então, deixa eu melhorar isso aqui para você. É a questão 9. Vou trazer a teoria já resolvendo a questão. Tá? Saiu o número da questão, mas não reparem. Aí na lista vocês têm a numeração correta. Então, olha só. Determine a diferença de nível H dos líquidos A e B. Então, percebam que para você, isso aqui ó, é um vaso comunicante. Como o próprio nome já diz, um líquido se comunica com o outro. Se comunica no sentido de que um está em contato com o outro. Um tubo em U, um exemplo clássico de vaso comunicante. Determine a diferença de nível H dos líquidos A e B do tubo em U da figura, sendo HA igual a 20 centímetros. Ele dá as densidades absolutas do líquido A, que é 2,5 gramas por centímetro cúbico, e do líquido B, 10 gramas por centímetro cúbico. Perceba, várias coisas interessantes a gente pode perceber. Ó. O líquido A ele fica acima do líquido B, porque a densidade do líquido A é menor. Sempre quem tem menor densidade, a gente já viu na aula anterior do princípio de Arquimedes, né? Quem tem menor densidade flutua, né? Muito bem.
Aí, olha só, percebam que a coluna, se você comparar esse ponto 1 e esse ponto 2, eles estão a uma mesma profundidade, certo? E pelo que nós estudamos já da lei de Stevens, acabamos de ver agora, aqui na ponta desse tubo tem pressão atmosférica agindo aqui, e aqui nessa outra ponta também, né? Desenhar uma setinha aqui, ó. Nós temos pressão atmosférica aqui e temos pressão atmosférica aqui também, certo? Muito bem, então a pressão atmosférica mais essa coluna de líquido A chega nesse ponto 1, que está na mesma profundidade do ponto 2. Então, nós sabemos que líquidos numa mesma profundidade, nessas condições, vão sofrer a mesma pressão. Então, que é o que a gente já viu da lei de Stevens, né? Então, pela lei de Stevens, opa, de acordo com a lei de Stevens, temos que a pressão exercida pelo líquido A no ponto 1 vai ser igual à pressão exercida pelo líquido B no ponto 2. Ah, professor, mas aqui a altura em B é menor que essa altura em A. Isso já era esperado, né? Porque justamente a densidade do líquido 2 é maior. Então, uma pequena coluna do líquido B vai gerar uma força no ponto 2 equivalente, uma pressão, melhor dizendo, né? Uma pressão aqui no ponto 2 igual à pressão que o líquido A exerce no ponto 1. Só que o líquido A tem menos densidade, então ele vai precisar de uma coluna maior para conseguir promover essa mesma pressão. Mas a pressão entre 1 e 2 é igual. Bom, e como que eu calculo a pressão 1? A pressão 1 é a pressão atmosférica mais densidade do líquido A, aceleração da gravidade, vezes a altura do líquido A, certo? E a pressão no ponto 2 exercida pelo líquido B? Bom, também vai ter pressão atmosférica, então a gente tem que considerar, porque é a pressão total, né, que vai somar essa pressão atmosférica com a pressão da coluna de líquido. Mas esse dGH vai ser aqui a densidade do líquido B, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade do líquido B. Bom, e aí, olha só. Pressão atmosférica se anula com pressão atmosférica, né? Se uma passar para o outro lado, vai subtrair, vai eliminar. Concorda comigo? Então, o que sobra para a gente? Ó? Densidade do líquido A, vezes a aceleração da gravidade, vezes profundidade do líquido A, igual densidade do líquido B, vezes a aceleração da gravidade, vezes profundidade do líquido B. Então, lembrando, a lei de Stevens é quando está na mesma profundidade. Tá? Tô falando aqui do mesmo nível. No mesmo nível, eu posso afirmar isso, que a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. Ah, mas se eu pegasse num nível no meio aqui, ó, bem aqui, e comparar com aqui, daria certo. Porém, é mais fácil, eu diria até que só é possível efetivamente fazer essa demonstração se a gente pegar, considerando aqui a superfície de separação dos líquidos. Porque daí a gente tem uma coluna completa aqui do líquido A. O que dá para cancelar?
aceleração da gravidade, né? Aceleração da gravidade. Por que que a gente pega bem nesse ponto da superfície de separação dos líquidos? Porque você tem essa profundidade aqui e você tem essa. Senão seriam pontos aleatórios que eu não teria a profundidade, aí não dá para resolver. E o que que sobra? Sobra a lei de Stevens aplicada aos vasos comunicantes. Densidade A, profundidade A, igual a densidade do líquido B, profundidade do líquido B. E aí você pode reescrever essa equação, né? Tem gente que escreve dA sobre dB igual a HB sobre HA. Eu gosto de deixar assim porque já vem da demonstração. Se você esquecer a equação, você demonstra de novo, né? Aplicação direta da lei de Stevens. Então, com isso, pessoal, a gente tem agora uma condição de resolver essa questão. Vamos ver se a gente consegue, né, resolver essa questão aí. Olha só. Agora que a gente já sabe o princípio aqui dos vasos comunicantes, olha os dados que ele dá. Bom, ele quer o H, né? Então vamos lá. H é o que ele quer. Então a gente resolveu um exercício de física, tem que começar apontando o que o problema quer. Ou colhendo os dados que ele te dá. Como ele já começa dizendo que ele quer o H, já vamos colocar aqui que ele quer o H. Bom, para achar o H, por interpretação, vamos ter que achar HA menos HB. Vocês concordam comigo? Ó? Se a gente achar HA menos HB, a gente encontra o que ele quer. Tudo bem? Como eu vou achar esse H, professor? Vamos ver o que eu tenho. Ó. Tenho a profundidade A, que é 20 centímetros. Temos a densidade do líquido A, 2,5 gramas por centímetro cúbico. Temos a profundidade do líquido B, na verdade não temos, né? Profundidade do líquido B não temos. E densidade do líquido B, 10 gramas por centímetro cúbico. Então, colhendo os dados, ó, já dá para traçar uma estratégia, pessoal. Ele quer que ache o H, que é a diferença de altura entre os níveis, HA e HB. Eu tenho HA, mas não tenho HB. Eu acho HB, eu resolvo o problema. Como que eu acho HB? Aplicação da lei de Stevens. Aqui, ó, densidade do líquido A vezes profundidade do líquido A igual densidade do líquido B, profundidade do líquido B. Só isso, professor? Só isso. Mas até chegar aqui a gente precisou fazer todo um trajeto, né? Todo o trabalho da aula para chegar nisso aqui. Então vamos lá. Ó, densidade do líquido A. Professor, mas eu não tenho que transformar as unidades de medida? Nesse tipo de equação, pessoal, olha só que interessante. Como é tudo multiplicação, se eu usar grama por centímetro cúbico na densidade A e grama por centímetro cúbico na densidade B, elas se anulam. É semelhante àquela equação de momento que a gente viu lá na estática do corpo extenso, né? Estática do corpo extenso, mesma situação. A soma dos momentos é igual a zero. Eu posso trabalhar todos os momentos com os braços em metros, que vão se anular. O importante é se as densidades estão iguais, mesma unidade de medida. Essa está igual a essa? Beleza. Então, e essa profundidade A está em centímetros, não tem que transformar? Não, desde que eu saiba que a profundidade B também vai ser em centímetros. Então, o que você precisa ver numa equação que só tem multiplicação como essa, é que as unidades vão ser iguais, de densidade e de profundidade. Beleza? Aí elas naturalmente se anulam, né? Então a densidade A, 2,5. Profundidade A, 20.
igual densidade B 10, profundidade B é o que eu quero achar. Gente, ó, antes de resolver, vamos traçar uma lógica aqui, semelhante a quando a gente estudou momento de uma força. Olha que coisa semelhante, matematicamente falando. Se a densidade aqui é maior, com certeza essa profundidade vai ser menor, não é? Sim. E se a densidade aqui é quantas vezes maior que a densidade do A? A densidade do B, ó, 10, é 4 vezes maior que 2,5. Então, o que a gente espera? Que essa profundidade seja 4 vezes menor. Então, de cara, a gente espera uma profundidade 4 vezes menor que 20 centímetros. O que a gente espera, então? A gente espera 5 centímetros. Vamos provar isso? Vamos provar. Então, ó, 2,5 vezes 20, quanto dá isso? 50, que é igual a 10 HB. Então, é importante vocês terem essa visualização para já ter uma noção que resultado você espera. Aí, ó, fazendo a conta, dá exatamente 5 centímetros. Voltando a interpretar isso, pessoal. Volto a interpretar isso. A densidade aqui é 4 vezes maior. Então, a minha coluna de líquido vai ser 4 vezes menor, porque ela é 4 vezes mais densa. Então, eu vou precisar de 4 vezes menos altura para dar a mesma pressão. Por isso que dá 5. Pô, daria para fazer de cabeça? Daria, agora que a gente sabe a relação, né? Dependendo do exercício, não vai dar para fazer conta de cabeça, porque às vezes envolve a pressão atmosférica, pode ser que trabalhe com números mais chatinhos, conversão de unidades. Então nem sempre vai dar para fazer isso. Mas a lógica é essa, é isso que é importante. Entender a lógica, né? Que aqui eu tenho 4 vezes mais densidade, então minha coluna vai ter uma altura 4 vezes menor. E aí, respondendo o exercício, a profundidade H que ele quer vai ser HA menos HB, que vai ser 20 menos 5, que vai ser 15 centímetros. Então tem que ter muito cuidado, porque parece que já está resolvido aqui, né, quando acha o HB, mas tem que voltar na pergunta do exercício, ele quer o nível H. Então, o nível H, que é essa distância. E aí, a figura não ajuda, tá, pessoal? Então, é outro cuidado que tem que ter. A figura, ela não é determinante. O que é determinante são os valores. Você pode ver que a figura está fora de escala. Se fosse na escala, esse H seria bem maior, o desnível seria bem maior. Esse HB teria que ser 5, o equivalente a 5 centímetros, enquanto esse H seria equivalente a 20. Você vê que a escala ela mais confunde do que auxilia. Então, cuidado, não se deixe enganar pelos gráficos das questões, tá? Gráficos que muitas das vezes eles não estão em escala. Não sei se é de alternativa, acho que não, né? Questão aberta. Então é isso, pessoal. Olha só. Isso daí é vasos comunicantes, tá? Princípio básico. Líquidos numa mesma profundidade sofrem a mesma pressão. Tá? Vou colocar aí na descrição do vídeo também aquilo que eu já coloquei no ambiente virtual de aprendizagem, como que essa lei de Stephen foi importante para o estudo do caso e para a resolução daquela situação delicada de 12 estudantes de um time de futebol tailandês e mais o técnico deles, que ficaram ilhados num complexo de cavernas da Tailândia, né? E graças a esse e outros princípios físicos e médicos, conseguiram, porque eles entraram numa caverna e a caverna começou a inundar e eles foram tendo que entrar cada vez mais para dentro da caverna, justamente por esse princípio, né? O líquido ele vai ocupando o espaço cada vez mais profundo, né? Mas a lei de Stephen foi fundamental para a resolução desse problema, então vou deixar o link aí para vocês, de um professor de física que comenta essa questão de forma muito interessante, né, muito contextualizada, como que as leis da física, leis como essa, parece que você nunca vai usar na vida, né, e olha só, foi fundamental para a resolução desse problema. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado e
Lembrando de dar um like aí no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos. Estude sempre, pois vale a pena.